É o programa da sabedoria às quartas e você precisa saber qual é o sentido da vida. Quarto e último episódio. Olá a todos e bem-vindos à quarta parte da nossa série de 4 partes sobre o significado da vida. Espero que tenha levantado questões em você e que lhe tenha dado a oportunidade de tirar algum tempo para contemplar o tipo de questões das quais a vida nos afasta, por estarmos ocupados, os desejos que perseguimos, as necessidades que precisam de ser preenchidas em nós e naqueles que nos rodeiam, a velocidade da vida e a constante distração com coisas que são na realidade impermanentes. E, no entanto, o desejo que nos move, o desejo fundamental que nos move, é mesmo aquela pergunta acerca do que vamos fazer e porquê. E por que estamos aqui? E qual é o objetivo de fazer isto ou aquilo? As pessoas são mais profundas do que aparentam, mas não vivemos num ambiente que estimula as perguntas fundamentais e não responde às necessidades fundamentais. E, portanto, parece que estamos sozinhos nisto, que somos os únicos a pensar nestas coisas, e não é verdade. Todos, neste constante ritmo da vida, estão constantemente a perguntar as perguntas importantes. E o desejo que sentimos em conjunto nestas questões básicas são as coisas que nos estão a desenvolver. As sociedades, as espécies, o sistema solar, como sabemos, e os maiores aspectos sistémicos da vida. E ainda assim estamos focados maioritariamente em o que é que tudo isto tem a ver comigo. Tivemos um conjunto de perguntas, comentários e respostas das pessoas e, portanto, antes de irmos para a parte 4, vamos olhar para algumas das perguntas e dar-lhes respostas. Na primeira parte da série, tivemos um comentário de Rob Neeson, que escreveu: é interessante que o significado da vida possa na realidade ser estabelecido cientificamente e, no entanto, sem a preparação certa, não pode ser sentido ou apreciado. Isto é surpreendente. A verdade sublime está à nossa frente e não tem qualquer impacto nas pessoas. Senti como mudou ao longo do tempo o suficiente para lhe dar valor, mas o que é terrível é que deixa uma pessoa sozinha e ninguém pode compreender o que consegue agora ver. É como a Gruta de Platão. Sim, Robert, essa é a imagem à qual somos surdos e cegos. Há coisas que compreendemos, que sentimos, que podemos perceber, especialmente acerca da forma como o sistema está organizado. Leva tempo e dedicação e um tipo de estudo para ser capaz de revelar quais são as relações entre as diferentes partes deste mecanismo, como viver nelas e como trabalhar com elas e como as direcionar nas nossas vidas. Mas a parte mais profunda, a parte que está mais escondida na caverna e que as pessoas não conseguem ouvir, é que não conseguimos fazê-lo sozinhos. Temos que estabelecer ligações entre nós por forma a revelarmos o verdadeiro significado e sabedoria. Porque o que estamos a falar, no sentido da vida, é a sabedoria da conexão. Toda a vida está interligada. Nós simplesmente não o vemos, não o sentimos, mas está lá. E por forma a sentirmos estas coisas, temos que envolver a nossa vida na conexão com os outros, de acordo com esse ideal de revelar a correta percepção da realidade. E essa percepção correta não pode ser subjetiva. A percepção correta, por definição, tem que ser objetiva.
e a realidade unificada e holística e a percepção mais abrangente são expressas aos humanos no nível humano como conexão com os outros. Não há outra forma, porque o discernimento é partilhado entre pessoas. Esta é a razão pela qual pedimos concordância com os outros. E você sente-se sozinho porque ninguém vai compreender o que pode agora ver, porque eu digo que a verdade deve ser de alguma forma partilhada. Sim, existe a percepção individual da vida, mas por forma a sentir a verdade objetiva da vida, terá que ser algo reconhecido entre as pessoas. Na realidade, não precisa de ser no aspecto intelectual, não é necessário concordância em pontos, por assim dizer. Mas temos que concordar que tal coisa existe e que temos a sensação, e a prova da sensação é o cuidado e a preocupação e a direção constante em relação aos outros. E eu sei que parece bem, sabe, ético, uma abordagem otimista da vida. Mas a expansão da consciência e a mudança na percepção da realidade acontece apenas através da conexão com outras pessoas. E isso significa que temos realmente que aprender como é possível amar o outro como a nós mesmos. Temos que expandir a nossa identificação do conceito de eu, do que está dentro de nós e do que é, em última análise, mais importante para nós, incluir o sistema da nossa espécie. Se não tivermos isso, tudo o que temos é conhecimento. E, em grande medida, isso foi o que os filósofos conseguiram aproveitar da Kabbalah, porque precisavam de falar para uma sociedade que não estava ainda pronta para mudar a percepção da realidade, não era capaz de fazer essas mudanças, e se encontravam num caminho que tinham necessariamente que seguir, desenvolver o ego, desenvolver o intelecto e tudo isso, mas já ultrapassamos essa fase. Todas as pessoas sabem, ou seja, a atual geração de adultos mais jovens sabem com certeza que já não há nada aí, e não estão interessados nisso. E a nossa sociedade já não apoia essas coisas também. Parece que estamos a olhar para um espaço vazio, mas esse espaço vazio está cheio de espiritualidade, só não sabemos como alcançar o amor ao próximo. Há uma ciência que nos permite fazer isso. E se quisermos mesmo, não apenas saber o sentido da vida, mas vivê-lo e permitir aos outros viver nele também, então isso é o que precisamos aprender. É uma realização prática que pode ser desenvolvida e partilhada com todos. Também tivemos um comentário de Path of Love and Truth, e não sei dizer se é um homem ou uma mulher, por isso vou só dizer olá, Path. Muito obrigada pelas excelentes frases introdutórias, bem dito, neste excelente tópico que emergiu há muito tempo dentro da mente e do coração dos seres humanos, e especialmente hoje em dia, em que estamos perante tal crise em todos os níveis da existência. Diz um vídeo realmente bonito. Obrigado. Aqui estão as minhas respostas para algumas das perguntas, ou seja, as questões que estavam na parte da reflexão do episódio. A pergunta era: pensa que existe realmente um sentido para a vida? A minha resposta: sim, penso. Viver para os outros. Outra pergunta: se pudesse falar diretamente para a vida, o que lhe diria? A minha resposta: agradecer à natureza por permitir-me estar aqui em conjunto com outras pessoas e aproveitar a oferta de me sentir vivo e sentir a voz escondida e procurar o seu amor. Porque a vida não é mais senão amor que me foi oferecido para partilhar em união e com os outros. Na parte 3 temos uma pergunta bonita, curta e relevante de Lizzie B. Como pode a falta de propósito ser uma coisa boa? Então, na parte 3 dizíamos que o vazio
que uma pessoa sente, especificamente no desejo de saber qual o sentido da vida e como precisam de mudar para alinhar com o plano da natureza, é que nesse vazio específico está o lugar em que eventualmente receberemos a percepção ou a expansão da percepção. Pode ser bom porque se não vir a sentir uma necessidade por essa resposta, não há lugar para a pergunta, nem para uma nova percepção ou modo de vida. Especialmente quando uma pessoa o alcança, precisa ser expandido, porque não podemos parar ou corrigir o nosso ego. Precisamos expandir o ego e aprender como construir outro desejo em cima dele, que o cubra na totalidade. E esse desejo é aquele que alinha com o plano da natureza para pensar no todo, para estar conectado e trabalhar, pensar e viver pelo bem-estar do sistema. E isso precisa expandir cada vez mais. Portanto, cada vez que crescemos mais, aparece em nós uma falta de propósito, e isso é uma coisa boa. E finalmente, da Gisèle Equilon, ela começou: paz. Espero que sim. Quando era criança, antes, penso que o inglês não é a sua língua materna, mas escreve maravilhosamente aqui. Quando era jovem, estava sempre a perguntar-me por que estou neste mundo. Só para ver o bem e o mal que acontece à minha volta? Porque todos estes problemas acontecem para serem experienciados pelas pessoas. Qual o propósito? Apenas para aprender as coisas boas e alcançar a importância e benefícios para a vida de cada um? Ela enfatiza aqui, isto é verdade, que sente como que o aparecimento de todos estes acontecimentos que parecem ser ruins nas nossas vidas estão ali para criar uma necessidade e, através dessa necessidade, a capacidade de perceber qual é o oposto disso. O que é que queremos realmente? Qual é a luz que está a ser mostrada por toda aquela escuridão? E responde que é para aprendermos coisas boas e compreender a importância e benefícios para a nossa vida. Ela diz: todos nós temos uma tarefa especial e participação no mundo físico e espiritual. Vamos aproveitar isso e manter a nossa vida numa direção correta e perfeita. Ela escreve maravilhosamente ao dizer que a vida lhe deu uma tarefa especial de representar a personagem especial principal do divino. Obrigada. Que a nossa jornada neste tempo corra calma e pacificamente, sem derramamento de sangue, sem morte, sem dor, sem ganância, sem destruição maciça, sem escravatura, sem o uso de armas mortais de guerra. Em vez disso, amor, carinho e partilha devem ser usadas por esta nova geração. E vamos aprender a fazer isso. Vamos remover isto do reino das ideias, dos clichés. E não digo que isto seja um clichê, saiu de dentro do coração. Mas tem que evoluir disso. Tem que sair disso para uma forma de vida num mundo verdadeiramente globalizado. Não precisamos da economia global. Isso acontecerá como uma consequência. Não podemos forçar as pessoas a pensar de certas formas. Temos que mudar a natureza das nossas intenções. Então vamos dar este passo em frente de forma séria. E vamos aprender a fazê-lo, porque é possível aprender. E vamos avançar para a parte 4 e final do sentido da vida. O propósito da vida é providenciar-nos os meios para nos tornarmos conscientes, para que possamos crescer intencionalmente numa natureza interna que é idêntica à força que coloca a vida em movimento.
E o prazer supremo de revelar a existência de uma força única e ilimitada por detrás de todas as sensações e acontecimentos nessa jornada e eventualmente em nós é o significado da vida. O problema é que fomos concebidos para receber tudo. É tudo o que podemos fazer, mesmo quando pensamos que estamos a dar. Mas isto é apenas verdade a nível físico, porque para nós a doação não pode nunca ser definida pelas nossas ações físicas. Mesmo um ato externo de doação continua a ser algo em que recebemos e do qual, em última instância, esperamos beneficiar. Portanto, o fator decisivo não é estarmos vinculados ao ato de receber, mas como recebemos, a direção da intenção com a qual recebemos, para quem, com que objetivo. Isso determina que o âmbito da nossa consciência e o bem-estar de todos os aspectos da natureza ainda à espera de estarem no nosso cuidado consciente. As nossas intenções estão propositadamente escondidas de nós pelo nosso ego, que é muito traiçoeiro. O seu uso correto nunca nos passa pela cabeça neste mundo, nem mesmo na nossa imaginação. E o objetivo final não é algo que possamos alcançar por nossa conta, porque na realidade não estamos nem nunca estivemos por nossa conta. A transformação pretendida é uma colaboração, uma integração emocional numa realidade mais abrangente e interconectada. E isso é impossível de alcançar através de algo que nós ou outra pessoa inventou. Tem que ser transmitido, recebido e aprendido daqueles que também o receberam e alcançaram. A Kabbalah genuína é a ciência do significado e a sua aparição nas nossas vidas é um marco que assinala o começo de um estágio consciente da nossa evolução, o começo da recepção do que apenas pode ser chamado de sabedoria. É uma oferta real de uma mão que nos puxa para cima da força superior, com um mapa preciso e um método de como inverter a nossa intenção e aprender a viver no próximo e mais acolhedor estágio da evolução humana. Kabbalah é apenas uma expressão, um nome para a compreensão humana da natureza na sua totalidade, que é o único curso obrigatório na escola da vida. Há uma grande beleza, profundidade e precisão nisso. Ou, por outras palavras, há significado. Estudá-la envolve algo muito diferente do que o estudo de outras coisas. Não se trata da acumulação de conhecimento, embora haja muito para ser recebido. É um feito, um entendimento e apreciação direta que nos liga a tudo na existência e como funciona, o que motiva e dá prazer. E como podemos não só receber essa satisfação, mas também ser a fonte dela para os outros. Nesta ciência, o laboratório é a nossa transformação e as mudanças nas nossas qualidades internas que expõem o segredo mais secreto dos tesouros da natureza, porque toda a natureza fica ao nosso alcance quando nos tornamos internamente semelhantes a ela. Será a intenção uma força mais elevada e causativa do que a ação material? Analise com atenção. Um amigo dá-lhe uma prenda. Isso faz com que ele seja o doador e você o receptor, certo? E se o recebêssemos não focados no objeto oferecido, mas no desejo do nosso amigo em nos dar prazer? E se ficarmos satisfeitos porque o que queremos é conectar-nos a ele ao satisfazer o seu desejo? Quem é então o doador e o receptor?
Se o recebesse dessa forma, experienciaria uma identificação e percepção mais profunda da natureza do outro? Em que reino acontece o significado do acontecimento? Ao nível do objeto, na ação ou na intenção? A sua mudança de intenção mudou o significado e a experiência apenas para si ou para ambos? Neste cenário, pode com facilidade atribuir um motivo positivo à ação do seu amigo, porque pode ver que lhe foi dado algo bom. Será que a intenção da vida seria revelada se pudesse perceber a forma como isso acontece entre si e a natureza e que lhe foi dada esta oportunidade constantemente, mesmo quando inicialmente os acontecimentos lhe parecerem ruins? Se fosse capaz de responder desta forma, com a transformação da sua intenção, esta afetaria a qualidade e significado da vida apenas para você? Esta mudança na realidade aconteceria sem você? Espero que tenha gostado desta série. Na próxima semana vou voltar a responder às questões mais profundas que as pessoas procuram na internet. Não se esqueça de partilhar, gostar, subscrever e comentar.